Olá, minha gente, sou Camila Claudina, professora de Língua Portuguesa e Redação para Concurso Público, e hoje eu vim dar continuidade a todo o cronograma previsto, certo? Tanto do edital da Polícia Militar de Pernambuco quanto da Polícia Civil. Hoje, no dia da gravação, ainda não foi definida a banca do concurso, certo? Então, tanto para a Polícia Civil quanto para a Polícia Militar, a aula vai ser a mesma a partir de hoje, porque existe a possibilidade de que a banca CESP ou a banca UPNET pegue qualquer um dos dois concursos, certo? É mais provável, com certeza, é mínima a chance da banca UPNET pegar a Polícia Civil. A gente já meio que se garante que vai ser a CESP, certo? Porque não tem outra banca para realização. Mas a Polícia Militar, principalmente, tem a possibilidade da CESP pegar, certo? Ou da própria UPNET. Então, vou dar um método duplo, certo? Que vai ser tanto o CESP quanto o UPNET, para que você se acostume com o jeito que a banca cobra. Como eu sempre digo, não adianta você saber só a parte do conteúdo de língua portuguesa. Você precisa pegar esse conteúdo absorvido e jogar em cima das questões. Então, a gente vai estar adaptando toda a parte do conteúdo com a parte das questões. Hoje, eu trouxe para você um assunto muito mais do que muito importante. Número 1, certo, de prova. É raríssimo aparecer um concurso em que não cai um dos tipos de que. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre as funcionalidades, né, as funções que o que ele pode ter. Quais são as morfossintaxes? Por que eu estipulo morfossintaxe? Morfologia, certo, que são as classes gramaticais. O que é que esse que, gramaticalmente, certo, pelas classes gramaticais ele pode ser? Vamos supor, ele pode ser um pronome relativo, ele pode ser uma conjunção subordinativa integrante, pronome indefinido, certo? Ele pode ser um tantão de coisas. Mas, em si, na parte da sintaxe, a gente vai procurar saber qual é a função que ele desempenha. Se ele vai ser sujeito, se ele vai ser complemento, porque a banca ela vai solicitar das duas formas. Às vezes ela pode cobrar de você que tipo de oração é aquela, certo? E aí é só você perceber a parte da morfologia, que aí você vai identificar que tipo de classe gramatical ela pertence e saber que tipo de oração ela vai desempenhar. A partir da sintaxe, a banca já vai querer saber de você se esse que vai desempenhar papel de sujeito, papel de complemento, que complemento vai ser objeto direto, objeto indireto, complemento do nome, de aposto, ou seja lá do que for, certo? Então, eu coloco morfossintaxe porque a banca pode cobrar tanto a parte morfológica quanto a parte sintática do que, certo? Sem muitas delongas, caso você tenha qualquer dúvida em relação a qualquer tipo de assunto, pode estar me procurando através do grupo de WhatsApp do curso Regime Fechado, o número está lá, ou você pode também me procurar através do meu Instagram, @prof.camilaclaudina, certo? Camila com 2 MY, minha mãe fez essa belezinha aqui. Vamos lá, né? Começar, né? A parte linda, né? Na verdade, isso aqui. Na verdade, eu queria começar com outra coisa, né? Explicando aqui um pouquinho, certo? Deixa eu ver aqui onde é que tá o slide. Acredito que aqui, né? Era para estar, na verdade, certo? Então, a gente vai começar falando um pouco sobre as funcionalidades do que, certo? As primeiras coisas que eu trouxe para você é que o que ele pode ser essas coisas aí até mais, certo? O que ele tem muita funcionalidade. Mas eu trouxe para você o que mais cai para que a gente não se prolongue tanto, certo? Eu tenho certeza que o objetivo aqui não é você aprender literalmente português para ensinar, e sim você saber como é que vai passar como é que vai cair na sua prova para que você consiga acertar as questões. Então, a primeira coisa que eu tenho a falar para você é que o que ele pode ser um substantivo, certo? A gente vai ver cada um esmiuçado, vai ver questões, a gente vai ver exemplos, tal, mas eu quero dar um modo geral para depois cair em cima. Vê só, ele pode ser um substantivo e aí a gente já entra com aquela classe de artigo. Lembram disso? Toda vez que antes de qualquer palavra tiver um artigo, a gente vai causar a substantivação do termo, certo? Então, você precisa prestar atenção, porque quando eu tenho uma oração e que ele for empregado o que? E que antes desse que eu tenho um o, que ele vai ser um artigo. Então, esse artigo vai causar substantivação do termo, do que, certo? Então, esse que ele nem vai ser pronome, nem vai ser nada, ele vai ser um substantivo. Então, cuidado, certo? Que muitas vezes a banca, ela faz muita pegadinha com isso. Quando ela quer pegar, eu já vi mesmo uma questão, não trouxe para vocês, mas eu achei muito interessante. Eu sei que eu vi essa questão em algum lugar, eu só não lembro onde. Eu procurei que só ela, mas eu não encontrei. A banca dizendo que o que era um pronome relativo, que fazia isso, aquilo outro. Uma questão bem linda, sabe? Ele falava que era sujeito, porque retoma tal palavra, e que isso, e que não sei o que, não sei o que. Linda a questão, perfeito. Mas quando você ia ao texto, lá eu tinha um artigo. E aí eu transformava esse que em um substantivo.
Acabou. Então, por mais bela que seja a questão, necessariamente você precisa analisar o texto para saber quem é que vem acompanhando o quê, certo? Porque é aquela frase, me diga com quem tu andas que eu te digo quem tu és. Se o que vier acompanhado de artigo, então ele não vai ser pronome, conjunção, seja lá o que for. Ele vai ser, na verdade, um substantivo, certo? Outra coisa também que o pronome, ele pode ser, vai ser um pronome interrogativo, lembrando que um pronome interrogativo vai iniciar uma oração interrogativa, certo? Então, é o que quando ele vai estar fazendo uma pergunta necessariamente. Ele pode ser um pronome relativo, e aí eu já queria que você grifasse bem. É um dos assuntos, o que em si, ele é muito cobrado, mas principalmente em relação ao pronome relativo e à conjunção subordinada integrantes, certo? Eu coloquei a conjunção no modo geral, porque o que ele pode ser uma dúzia de conjunções, mas o que mais é cobrado é pronome relativo e conjunção subordinativa integrante, certo? Pronome relativo, certo? Ele vai vir pré-nome, né? Assim, já fala, pré-nome, ele vai vir acompanhando o nome e substituindo o nome, certo? A partir disso, a gente já tem a função do pronome relativo. Ele vem para acompanhar ou substituir. Camila, o pronome relativo, que ele vem para o que necessariamente? Para substituir, certo? Ele vai ser chamado de pronome substantivo relativo. A partir disso, a gente traz a morfologia dele, pronome substantivo relativo, certo? Isso é a morfologia. Quando a gente parte para a sintaxe, o termo aqui, o que vai se referir, que no caso ele vai substituir o termo dito anteriormente, que vai ser o substantivo, ele vai desempenhar um papel sintático sobre ele, certo? Sobre, na verdade, o verbo principal. Então, esse que, ou ele vai ser sujeito, ou ele vai ser complemento, e ele vai dizer aí que tipo de complemento ele vai ser. Ele pode ser objeto direto, objeto indireto, predicativo do sujeito, certo? Então, você necessariamente precisa saber a questão morfológica, e quando eu digo questão morfológica, é que ele é um pronome relativo que traz a substituição, pronome substantivo relativo. Quando eu trago a partir da sintaxe, eu já trago que ele vai desempenhar um papel ou de sujeito ou de complemento, e se for de complemento, a gente vai ter que saber que tipo de complemento ele é. Objeto direto, objeto indireto ou predicativo do sujeito. Tranquilo? Então, perceba aqui, morfologia, a gente vê as classes gramaticais, parte de sintaxe, a gente vai verificar qual é a funcionalidade do pronome dentro da oração, certo? Quando ele vem com conjunção, a primeira coisa que eu queria dizer a você é que o quê? Nas coordenadas, vou falar assim, primeiramente as coordenadas. Na coordenação, ele pode vir como? Ele pode vir como alternativa, certo? Quando eu digo assim, que faça chuva, que faça sol. Eu repito o que ali. Então, são duas expressões ali que vão desempenhar uma questão de alternância, certo? Eu posso ter o que também como uma explicação, certo? Eu posso trazer ele também que, porque, pois, quando, quanto não. Que, porque, pois... uma vez que, já que, certo? São as conjunções. E aí ele também pode ser conjunção, agora vamos para a parte subordinativa. Ele pode ser conjunção subordinativa integrante, conjunção subordinativa adjetiva, que na verdade vai introduzir a oração subordinada adjetiva. E na subordinada, que são aqueles 10 tipos, o C6, FTPM, isso mesmo, ele pode desempenhar um montão, né? Não só sozinho, mas ele também pode vir acompanhado. Exemplo, uma questão de comparação, certo? Uma condição comparativa, eu tenho mais do que. Então, perceba que, na verdade, aí eu tenho uma locução conjuntiva, certo? Mas o que ele vai aparecer. Nesses casos, você não pode analisar o que lá isoladamente. Você vai ter que apropriar todo o contexto, certo? Para verificar. Além disso, ele pode vir no montão, certo? É um monte de conjunção, pelo menos, não falta. A utilização do que em si não vai faltar a parte de conjunção, certo? Além disso, ele pode ver como interjeição. Você sabe que interjeição é aquela que vai exprimir o sentimento, o estado, aquilo que é bem, né, natural. Enfim, quando eu digo assim, que... Meu Deus! Então, esse que aí, ele tá expressando um sentimento, uma sensação que eu senti na hora, certo? Então, isso vai ser uma interjeição. Ele pode vir também como partícula de realce. Partícula de realce é aquela coisa que tá ali só para enfeitar, certo? Exemplo, mulher não usa batom, mulher usa maquiagem. Apesar que os homens dizem que nós somos muito mais bonitas sem maquiagem. Mentira deles, tá certo? Mas o que acontece? A gente se sente bem com maquiagem, a gente usa. Isso não define quem nós somos, certo? Aquilo dali é só pra um realce na gente, né? Na nossa beleza, certo? Mas é basicamente isso. A partícula de realce, que é o quê? Ele vem só pra realçar ainda mais a oração. Então, a gente pode fazer a retirada sem mudar
nada, certo? O sentido não vai ser alterado. A correção, né, que é a coerência, acabou que essa fala, não vai ser alterada, não vai ter erro gramatical, não vai ter nada, certo? Eu só tô fazendo a retirada dali. Na maioria das vezes, quando aí ela traz uma partícula de realce, certo? Que também é muito cobrada em prova. Caiu na Polícia Civil da Paraíba, agora em 2022, eu acredito que seja. O último concurso foi em 2022. Caíram dois tópicos, certo? Que foi a ABCDE. Então, ela cobrou tópico 1, 2, 3 e 4 e depois perguntou. E aí, tópico 1 tá certo? Tópico 1 e 2 tá certo? Então, eu peguei cada tópico desses para que a gente analise já de forma direta, cada um sendo certo e errado, certo? Mas o que acontece? A partícula de realce, na maioria das vezes, ela vem com a expressão é que, certo? O é que pode vir junto ou o é pode vir separado. Mas aí a gente vai verificar tanto nas questões quanto nos exemplos, mas é basicamente isso, é só algo para enfeitar. Quando você tira, você consegue entender a oração normalzinha, belezinha e bem bonitinha, certo? A preposição, a gente tem a questão ali de que ele vai ser usado como preposição também, certo? Lembrando que preposição é ela que faz a ligação, a união, a conexão entre um verbo e o seu complemento ou entre o nome e o seu complemento, certo? E aí eu tenho conjunção explicativa, que vai ser a conjunção coordenada explicativa, certo? Aí você me pergunta, Camila, existe mais possibilidades para o quê? Claro que existe, certo? Mas o que costuma cobrar é mais essa parte, certo? Então, ó, dá uma ênfase assim, aí, para partícula de realce, pronome relativo e conjunção subordinativa integrante, certo? Quando eu coloco aí conjunção, eu já digo, né? Conjunção subordinada é adjetiva que introduz a oração subordinada adjetiva. Mas a gente consegue fazer a identificação dela através de pronome relativo. Então, quando a gente vê essa parte de conjunção adjetiva, é a mesma coisa que o pronome relativo, certo? A gente só interage ali pela conjunção mesmo. Tranquilo? Então, já dei uma pincelada por cima. Claro que você vai ver mais possibilidades para o quê? Mas aí isso são coisas a mais, certo? O que mais cai em prova, que é o que eu estou pincelando aqui, é basicamente isso, certo? Então, vamos lá para o próximo. Ó, a primeira coisa que eu queria dizer a você é que substantivo, certo? Minha gente, isso não cai não, velho. Isso despenca de uma forma que é incrível. Incrível como isso despenca em prova, certo? Vamos lá? Deixa eu diminuir aqui. Espero que dê para ver, tá? Vê só, ele diz assim, acompanhado de determinante, aí eu trago para vocês já a parte da parte da morfologia. O que é um determinante? O determinante é aquele que vai determinar alguma coisa, certo? E aí a gente tem a presença do artigo, que ele vai ser um determinante. Então, quando eu falar assim, acompanhado de determinante, é porque ele vai vir acompanhado de um substantivo, artigo. Ele vai vir acompanhado de um artigo. Certo? Então, quando ele vier acompanhado de um artigo, ele vai esse artigo vai trazer essa substantivação do termo, certo? A partir disso, a gente vai ter um substantivo e nem pronome relativo, nem conjunção subordinativa integrante, nem nada, certo? Vai ser diretamente um substantivo. Olha só a questão, ele diz assim, ó. No quarto período, quanto trecho que reduz tudo a um único princípio. Na verdade, eu nem queria responder essa questão, certo? Eu só trouxe para você analisar aí. Essa questão, na verdade, é para ser respondida depois. Mas, vê só, essa daí, ó. É o que ocorre. Percebeu que esse que ali, certo? Ele traz uma relação de quê? Lembra que eu falei do é que? Eu coloquei, na verdade, esse texto para a gente analisar as opções que eu coloquei. Pessoal, percebeu que eu tenho um é que? Então, só de cara aí, você já tem o quê? Partícula de realce. Aí você vai me dizer, mas Camila, antes do que eu tenho um artigo, não é assim? Aí o que é que você faz para saber se esse que faz parte da partícula de realce ou se ele é um substantivo? Você faz a retirada do é que. Aí você diz assim, o ocorre quando certos mecanismos. Peraí, o ocorre faz sentido? Faz sentido? Faz sentido? Faz sentido? Faz ou não? Não, né? Fica estranho, né? O ocorre quando certos mecanismos. O ocorre não dá. Então, perceba que esse aqui, aí ele não vai ser uma partícula de realce, certo? Cuidado, é só você fazer a retirada. Se fizer sentido, se der certo, é uma partícula de realce. Mas vai ter momentos que você vai fazer a retirada e não vai dar o mesmo sentido. E quando isso acontecer, você não vai ter partícula de realce. Certo? Mas vamos para a parte de substantivo, que eu estou explicando outra coisa totalmente diferente. Vê só, ele diz assim, no trecho, o que mais espanta na violência, quando ela é a razão do espanto, é a sua dramaturgia, a exposição da crueldade e o estado puro.
O termo que introduz oração adverbial comparativa. Vamos lá. Volta pro texto. Que. O que é que eu tenho antes do que? Artigo. Então, esse que vai ser o quê? Substantivo. Pá. Camila, é só isso? É só isso. Certo? A banca, ela não costuma cobrar mais do que isso. Então, não tem necessidade da gente ficar aprofundando em coisas que a banca não vai cobrar. E, na verdade, quem cobra muito dessa questão de substantivação até de termos é a parte do CESP, certo? Eu vi uma questão na UPNet, o UPNet é muito boa para jogar recurso em questões, certo? Mas aí eu vi uma questão no UPNet agora de 2022, que ela dizia assim, que, na verdade, a questão era mais ou menos assim. Ela grifava, certo? Ela sublinhava uma palavra e ela perguntava se aquela palavra era uma preposição, substantivo, numeral, tal. Aí, ela colocava item 1, 2, 3 e 4. Aí, vamos supor, no item 1, a palavra era, vamos supor, a casa, certo? Aí, ela dizia que casa era um substantivo. Top, massa, beleza. Tá acompanhado de artigo, substantivo é termo massa. Aí, teve um outro item, que, se não me engano, era o item 4, que ela colocou assim, ao primeiro. E disse que primeiro era o numeral. E aí, ela acarretou como certo o gabarito deu como certo e depois o preliminar e o definitivo deu como certo. Eu acredito que ninguém tinha cabível ali de recurso, mas era esse recurso na certa, certo? Então perceba que quando eu digo assim, ao primeiro, eu tenho ali a presença da o quê? Do artigo o. Então, primeiro ali ele não vai ser mais numeral, certo? Ele vai se tornar o quê? Um substantivo. Por quê? Porque eu tenho um artigo. Se ele quisesse deixar primeiro como numeral, era só ele dizer a primeiro, certo? Agora, a partir do momento que ele coloca ali a presença do artigo, ele já está tornando o primeiro como um substantivo, certo? Então, essa questão era boazinha, top para recurso, certo? A banca, ela teria que aceitar, porque a gente já joga o recurso com a questão da norma culta brasileira, certo? E ela é do certo, principalmente parte de português. A gente não dá ela o nosso entendimento, a gente dá o entendimento da norma culta brasileira e ela precisa, na verdade, pegar aquilo para si e ou anular ou mudar o gabarito, certo? Então, basicamente, eu tinha isso. Então, ó, banca CESP, ela é muito costumeira de cobrar essa questão de substantivo, certo? E quando a gente manda recurso, se vier coisas além disso, a gente vai mandar recurso. Já a banca UPNet, ela tem muito disso, de às vezes considerar, certo, que o que vem com o artigo seja numeral ou qualquer outra coisa. Mas é só você se ligar e grifar lá, peraí. Vamos lá, grifa, certo? Era só você grifar essa alternativa, peraí. Vamos ver se isso é numeral ou se isso é um substantivo. Pela norma culta, isso é um substantivo porque o A ali acompanhado, o artigo, ele está fazendo uma substantivação do termo. Mas quando você fosse para as alternativas, não ia ter a opção de que primeiro ia ser um substantivo. Só tinha que numeral. Então, você iria por eliminação, certo? Mas aí, dependendo do contexto e dependendo da questão, a gente pode fazer recurso e aí ela pode ser anulada. Tranquilo? Então, cuidado como a banca vai cobrar necessariamente essa parte. Outra parte também é quando que ele pode ser um pronome interrogativo. Como eu falei para vocês, ele vai fazer referência a pessoas, que vai ser substantivo, ou a coisas, que vai ser o adjetivo. Mas, necessariamente, quando eu falo de pronome interrogativo, é porque ele vai iniciar o quê? Uma oração interrogativa, certo? Ó, o que ocorreu nesta sala? O que em si, ele é um substantivo, certo? Mas o que acontece? Por conta da presença do artigo antes dele, ele é um substantivo. Mas o que acontece a partir do momento que eu estou fazendo o emprego ali da interrogação, que eu estou fazendo o emprego da oração interrogativa, ele, na verdade, não é mais um substantivo necessariamente. Ele ali vai ser retomado como um pronome interrogativo, porque está iniciando uma oração interrogativa. Tranquilo? E aí eu também tenho a questão de que o que ele pode ser uma preposição, certo? Ele vai ser uma preposição quando ele vai substituir a preposição de. Exemplo, tenho que investigar algo apropriado. Perceba que quem tem de alguma coisa. O certo aí, na verdade, seria tenho de vestir algo apropriado, certo? Mas aí é como se eu fizesse, como não? Ele fez a eliminação do de e jogou o que ali só para desenrolar, para fazer essa introdução, essa ligação, esse nexo entre o verbo ter e vestir, certo? Então perceba aí que eu tenho o que? A questão da preposição. Camila, isso quer dizer que existe ali, que o que está fazendo papel de de? Sim, certo? Nesse caso aí, o que, ele está fazendo essa ligação entre o complemento e o verbo,
certo? Então, perceba aí que ele faz e atua como uma preposição. Ó, há que se perceber o equívoco. Primeira coisa aqui, há de se perceber, certo? Então, perceba aí que o que ele está desempenhando o mesmo papel da preposição de que está de uma forma oculta. Então, o que ali está no lugar dela fazendo a substituição, então a gente sabe que todo mundo que vai substituir outra coisa precisa ser equiparado, certo? Necessariamente pela lei, eu não estou falando no modo geral. Pela lei, certo? Um soldado não pode substituir um sargento. A gente sabe que no dia a dia isso pode acontecer, mas pela lei isso não pode ocorrer, certo? Mas o que acontece? A mesma coisa é na parte de português, certo? Eu não posso desempenhar, eu não posso substituir o de pelo que e o que ser conjunção, pronome, não. Se eu estou fazendo a substituição, então eles têm que ter a mesma classe gramatical. Tranquilo? Outra coisa também, certo? Pronome interrogativo, na verdade, eu já expliquei, certo? Ó, mas ele pode desempenhar uma questão de interjeição, certo? E aí eu digo a você, o que é interjeição? Ele vai exprimir o quê? Uma surpresa, um espanto, certo? Quando eu digo, que? Meu Deus! Então esse que aí ele vai exprimir uma surpresa, um espanto, e aí ele vai trazer com uma relação de quê? De interjeição, de surpresa, certo? Então esse que vai ser uma interjeição. Deixa eu ver aqui se tem outra coisa relacionada. Deixa eu explicar logo essa, porque depois a gente volta para o pronome relativo. Necessariamente o pronome relativo em si, eu gosto muito de trazer ele de uma forma apropriada. Então, eu vou trazer as besteirinhas que sempre caem, certo? E depois a gente vê essa parte de pronome relativo e condição subordinativa integrante, que é o que mais cai e é costumeiro em prova. Vê só, conjunção explicativa. Como eu tinha dito a você, ela vai ser uma conjunção coordenada, certo? Explicativa. É só você trocar ou ela pelo pois, uma vez que, já que, porque, certo? É só você fazer a troca que dá certo. Se der certo, acabou. Você pode fazer a troca e já sabe que é uma conjunção explicativa. Vê só. Nas causais, a oração subordinada exprime uma relação de causa, isto é, a explicação que o que se diz na oração subordinada é causa ou motivo ao que se diz na oração principal, certo? Então, as principais conjunções são porque, junto sem acento, pelo amor de Deus, não me esquece, certo? Eu tenho pois, porquanto, como no sentido de porquê, pois que, por isso que, a que, uma vez que, visto como e o próprio que. Certo? Então, ó, é uma questão sobre que ele era uma conjunção explicativa ou causal, caiu aí na PCDF em 2021, certo? Para você ver como é costumeiro das bancas cobrarem, principalmente a questão da SESP. Pessoal, essa parte aí, ele diz, no trecho, a ciência de nossos dias é uma tradição de conhecimento particular, visto que admite abertamente a ignorância coletiva. Lembra que eu falei que quando você tem as conjunções em si e o que ela faz parte delas, você não pode isolar o que e analisar só o que. Você tem que analisar quem é que tá andando com ela, lembra? Me diga com quem tu andas, que eu te digo quem tu és. Então, se o que ele tá acompanhado ali de alguma outra expressão, você tem que analisar para ver se ele não vai ser uma conjunção alguma coisa. Certo? Então, perceba aí que, na verdade, quando a gente analisa com quem é que o que anda, ele está andando com visto. E quando a gente fala do visto que, a gente já tem que se ligar, certo? Que ela vai trazer uma relação ou de explicação ou de causa. Tranquilo? Então, ele fala aí que o vocábulo que classifica-se como pronome a retoma da ciência de nossos dias. Deus me livre, né? Não tem nem a possibilidade, certo? Visto o qual... não tem como. Além disso, para ele ser o pronome, ele precisa fazer retomada do termo anteriormente dito. E esse termo a que ele se refere precisa ser um substantivo. E a gente sabe aí que o visto ele não é substantivo, então nem tem a possibilidade de ser um pronome, certo? Então, essa questão era aquela para você não reprovar de jeito nenhum. Principalmente porque quem vai para PCDF, que é um nível muito alto, certo? Quem está estudando para civil, os níveis hoje de provas estão muito elevados. Então, essa questão aí, na verdade, foi aquela para você o quê? Não reprovar, não zerar a parte de português, certo? Além disso, a gente tem a parte da partícula de realce, certo? Que foi aquela que eu disse, gente, caiu para PC da Paraíba na parte delegada. Vê só, ele fala assim. Deixa eu colocar para cima, né? Minha imagem aqui, porque senão vai cortar na questão. Ele fala aí, ó. Deixa eu aumentar aqui. Agora, né? Vamos lá. Ele fala assim, ó. Se tivesse tido a cereja, prudência de não acreditar cegamente naquilo que se pode saber, que daí é o que vem, tal. O vocábulo que recebe a mesma classificação em ambas as ocorrências de um trecho, que daí é que vemos os melhores
os enganos piores. Vê só, o que foi que eu falei em relação à partícula de realce? É tipo maquiagem, certo? A gente tá colocando ela ali só pra dar efeito. Quem é bonito sempre, certo? Se você é bonita sempre. Independente de você tá armada, tá maquiada, tá de cabelo pronto, tá de seja lá o que for, certo? Mas quem é bonito sempre. Eu sempre costumo dizer isso. Então perceba que a partícula de realce é uma coisinha a mais, só para dar uma enfatização a mais, certo? É tipo a maquiagem da mulher, certo? A mulher em si, ela coloca uma maquiagem só para ela se achar mais bonita, certo? Apesar que os homens nem acham tanto. Mas nós mulheres nos achamos muito mais bonitas quando a gente tá de maquiagem, certo? Então isso já traz essa relação de que é de realce. Isso não define quem você é. Quem você é a sua pessoa por dentro. É como você se comporta, são as suas atitudes e o que você fala. Mas perceba que a maquiagem ali, ela dá uma mexida, né? Assim, na autoestima da mulher. Mesma coisa a partícula de realce, certo? A partícula de realce, ela vem ali só pra realçar. Ela é a maquiagem. Então, se você fizer a retirada da maquiagem, isso não define quem você é. Você continua sendo a mesma, só que sem maquiagem. Mesma coisa a partícula de realce. Por isso que quando a gente trabalha a parte da partícula de realce, principalmente a banca CESP, quando ela diz que muda coesão, muda coerência, muda correção, muda sentido, blá, 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 blá. Essas besteirinhas aí que ela cobra. Então, por isso que quando a gente tem a parte da partícula de realce, ela não vai ser alterada nem o sentido da oração e muito menos, né, assim, a correção. Porque se eu fizer a retirada, não define quem eu sou, não fica errado gramaticalmente. Tranquilo? Então, perceba aí que ele fala aí que o que recebe a mesma classificação. Vamos lá. Primeiro que aí tá na linha 2, né? Naquilo que, certo? Naquilo o qual supõe saber. Então, esse aqui aí é um pronome relativo. A gente vai ver a parte de pronome relativo para definir. Outra coisa também é esse aí. Que daí, certo? Esse que, ele vai ser... Deixa eu ver. Se opõe, porque daí, certo? Vai ser uma condição explicativa, que a gente já viu. Então, era só você verificar o quê? A questão da troca pelo porquê. Uma vez que... Daí é que vem os piores enganos. Então, perceba que, na verdade, aí nessa questão, esse segundo que ele vai ser uma conjunção explicativa, certo? E aí eu tenho aí o que lindo e maravilhoso, né? Assim, e aí a gente faz a retirada dele para verificar se é mantido o sentido ou não. E aí a gente vem, ó, que daí vem os enganos piores. Opa, peraí. Que daí é que vem? Que daí vem? Fez alguma mudança? Fez alguma mudança de sentido, de correção? Você entendeu? Para você tem alguma coisa errada quando você faz a eliminação da expressão é que? Não, né? Então, a partir do momento que eu faço a eliminação dele e que não existe a possibilidade de ficar errado, nem de ficar diferente no sentido, a gente tem essa questão aí, a partícula de realce, certo? Então, a gente sabe que essa questão tá errada, né? Grande parte das questões, 99,9% das questões que a banca diz que recebe a mesma classificação, que desempenha a mesma função, que tem a mesma alguma coisa, 2 ou mais itens, nunca está correto. Na banca CESP, eu só vi uma questão que dizia que o que desempenhava a mesma função sintática. Foi uma que ele desempenhava de fato a mesma questão, mas nenhuma outra que eu olhei não tem essa questão, certo? E aí a gente vai analisar para finalizar essas duas aí de delegado, né? Eu trouxe aí essa parte de delegado, eu gosto de trabalhar muito para delegado, porque para vocês verem que quem está estudando principalmente para as PC, certo? Para a gente escrever um total, que é formado em Direito, existe a possibilidade de você começar, na verdade, a estudar para essa parte do delegado, certo? A parte de delegado hoje não é tão difícil, pelo menos na parte de português, certo? Claro que ela vai cobrar muito mais do direito, até porque é uma parte específica, né? Um delegado, né? Não é todo mundo que consegue chegar lá, mas dá para você estudar e dá para você desenrolar, principalmente na parte de português, certo? É tranquilo, paz e amor. Tá? Então ele diz assim, ó, pois o caráter aparentemente absurdo dessa dramaturgia que confere à violência o status de irracionalidade. O termo que é uma forma pronominal cujo referente é dramaturgia. Peraí. Prazer, se você de cara, certo, fosse analisar e fosse fazer a troca por o qual ia dar certo e você ia se lascar, certo? Mas o que você tem que olhar é com quem tu andas, que eu te digo quem tu és. Então você tinha que analisar que lá em cima eu tenho um certo? Então, se você tem um ali, então, na verdade, o que ele não veio sozinho, ele veio com o Então, se eu tenho a expressão que, então só pode ser isso mesmo,
certo? Partícula de realce. Então, ó, se você fizer essa retirada, ficaria assim, pois o caráter aparentemente absurdo dessa dramaturgia confere a violência. Então perceba que até com a eliminação fica bonitinho, maravilhosinho. Então, na verdade, essa questão estaria errada, porque não é um pronome, certo? Ele desempenha uma função de partícula de realce. Tranquilo? Então, ó, a última questão, ele diz assim, caso o trecho é a razão que fosse substituído por a razão, seria mantida a correção gramatical. E aí é onde entra aquela questão da maquiagem. Colocando a maquiagem ou tirando a maquiagem, seja do jeito que for, não muda quem você é. Então, não vai mudar se você é branca, preta, amarela, azul, seja lá o que for, certo? A maquiagem não vai mudar você. Coloquei ou tirei a maquiagem, continua a mesma pessoa, a mesma coisa da partícula de realce. Coloquei a partícula de realce, ou fiz a retirada da partícula de realce, continuou a mesma coisa a oração. Então, tirando a partícula de realce ou colocando, isso não vai alterar nem a correção e nem os sentidos gramaticais. Tranquilo, gente? Então eu vou finalizar aqui, deu 30 minutinhos. E aí no próximo bloco a gente vem trabalhando algumas partes a mais, né? Assim, a partir da conjunção subordinativa integrante e até da parte do pronome relativo, que eu tenho certeza que você tá naquele pique, certo? Para querer entender essa parte que é o que mais cai em prova. Cheiro no coração de vocês e até o próximo bloco.